Bom, hoje eu vou responder uma dúvida aqui de uma seguidora aqui do nosso canal, que ela perguntou por que é tão difícil dar o ponto na massa? Ou seja, essa pergunta ela é muito ampla, mas vamos lá. Por que ela não consegue dar o ponto na massa ou é difícil dar o ponto na massa? Bom, quando nós tratamos de pão, provavelmente esse ponto que ela está se referindo é justamente ao ponto ideal, o equilíbrio entre hidratação, né, água com farinha. Que aí você tem um ponto, ou esse ponto pode ser um ponto mais firme, mais, né, vamos dizer assim, menos hidratado, ou um ponto mais hidratado, que ele vai ficar mais maleável. Então, isso é o que seria o ponto, seria o equilíbrio da nossa hidratação. Agora, o que acontece? Você pode dar um ponto numa massa com uma baixa hidratação usando uma farinha. E você pode dar o ponto na massa também com a mesma farinha com mais hidratação. Então, não existe esse ponto ideal. Esse ponto, na verdade, ele vem de uma crença que os antigos, né, muito usavam. E ainda acredito que usa essa técnica, que é você ir acrescentando farinha até dar o ponto. Então, se tem a receita, né, aí vai colocando lá a quantidade de água e vai colocando a farinha até dar o ponto, vai dar a liga. Acredito que essa que é a questão, né, da dúvida. Então é assim, é muito mais difícil você fazer nesse método, né, que acredito que hoje em dia muitos antigos ainda devem usar, você ir colocando farinha até você conseguir dar a liga, dar o ponto na massa, até onde a pessoa acha que aquela massa está boa para se trabalhar, ou seja, é muito mais difícil. Então, aí nós temos N fatores também. Se for uma farinha fraca, vai absorver um tanto de água. Se for uma farinha mais forte, vai absorver outro tanto de água. O ideal para você conseguir desenvolver o ponto da massa é você começar a desenvolver habilidades manuais. Você começar a praticar. Você começar a entender com métricas de que farinha X aguenta porcentagem de água. Farinha Y aguenta porcentagem de água. E isso fica muito mais fácil para você desenvolver a sua habilidade, para você conseguir dar o ponto na sua massa. Por quê? Porque você vai trabalhar com métricas. Você já sabe que farinha tal aguenta 60%. Você sabe que a outra farinha vai aguentar aí 65%. Você pode chegar. Agora tem uma outra questão, não é porque a farinha vai aguentar 65% que você vai conseguir dar o ponto nesta massa. Aí está o grande segredo, o grande mistério. Você precisa desenvolver habilidades manuais. Com habilidades manuais, respeitando tempos, tá? Tempos de descanso, você consegue dar o ponto na massa. Então, muita informação para dar num vídeo muito curto, mas espero que eu tenha ajudado e respondido a pergunta. Tá ok?